A Finlândia está se preparando para entrar na OTAN, e isso é um problema para a Rússia. A parte ocidental da Península de Kola está repleta de armas nucleares e instalações militares. A maior parte dos bombardeiros estratégicos da Rússia são mantidos estacionados ordenadamente em bases aéreas ao longo dessa extensão de terra. Porém, todo esse poder de fogo é mantido por uma única estrada paralela ao corredor ferroviário que se estende por cerca de 700 km antes de se bifurcar. E se a Finlândia se juntar à OTAN, transformaria completamente o clima de segurança no norte da Europa e na região do Báltico. O corredor que atravessa a Península de Kola se transformaria em um ponto estratégico de ataque. Um ataque surpresa apoiado pela OTAN à Rússia poderia inviabilizar as cadeias de suprimentos entre Moscou e Murmansk. Não há defesa contra essa vulnerabilidade. A Finlândia entrando na OTAN iria basicamente esmagar a prontidão nuclear da Rússia, transformando o Mar Báltico em um lago da OTAN, e assim levar Moscou à falência. A ironia é que antes da guerra havia muito mais uma tendência da Ucrânia se transformar numa Finlândia do que o movimento atual da Finlândia em direção à Ucrânia. Em 1809, a Finlândia foi esculpida no território sueco e conquistada pelo Império Russo. O domínio czarista submeteu o território à repressão e à assimilação forçada, até que em 1917, durante a Revolução Russa, a Finlândia finalmente se tornou independente. Helsinki manteve relações estáveis com a Rússia soviética durante a década de 20. Porém, Stalin via a Finlândia como um importante amortecedor entre a Rússia e a Europa Ocidental, e a fim de consolidar sua liderança geopolítica ao final da década de 30, procurou recuperá-la. O que se seguiu foram 3 conflitos armados que moldaram a Finlândia no seu núcleo, chegando até os dias de hoje. O primeiro foi a Guerra de Inverno, no final de 1939, ainda sob a cobertura do Pacto de Não Agressão soviético nazista. Stalin invadiu a Finlândia, mas teve que aceitar ganhos bastante limitados. Mais tarde, quando a Alemanha nazista invadiu a Rússia soviética em 1941, a Finlândia se juntou ao ataque, recuperando seus territórios e ganhando ainda outros. Mais à frente, com a derrocada nazista na Segunda Guerra, a maré virou contra Berlim, e Helsinki e Moscou concordaram com a paz na condição de que a Finlândia concedesse alguns de seus territórios. O Tratado Fino-Soviético de 1948 garantiu uma Finlândia militarmente neutra, dando a Stalin a proteção que ele queria, enquanto para Helsinki o acordo preservou sua democracia e a manteve fora da guerra. Ao sentar-se na cerca diplomática, Finlândia manteve boas relações com o Oeste e com o Leste. Essa política persistiu mesmo após o colapso soviético em 1991. Ao contrário dos estados bálticos, Helsinki recusou a adesão à OTAN, mesmo com a eclosão da guerra entre Rússia e Geórgia em 2008. O primeiro-ministro da Finlândia chegou a afirmar que a lição do conflito era de que Helsinki deveria procurar laços mais estreitos com Moscou. No entanto, na sequência, o que ocorreu foi o contrário. A cooperação entre Finlândia e a OTAN se aprofundou. Todas as aquisições militares atenderam aos padrões da OTAN, garantindo uma boa margem de interoperabilidade entre as duas forças. Ainda assim, até o momento, mesmo com essa aproximação, a Finlândia entendia que a sua neutralidade era uma espécie de terceira via, e a adesão à OTAN seria provocativa e desnecessária. Porém, a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 mudou essa dinâmica. 70% da população já está favorável à adesão, que pode acontecer de maneira bem rápida, já que o período de ratificação é o período mais perigoso. Ou seja, não há muito tempo para discutir o assunto. A inclusão da Finlândia iria gerar um forte impacto na geopolítica europeia. Ao contrário de muitos membros da OTAN, seu apoio não seria meramente político, mas sim taticamente e estrategicamente efetivo. As capacidades de inteligência do país são substanciais
e suas forças armadas são reforçadas por serviço nacional obrigatório. Helsinki conta com 280 mil soldados e 900 mil na reserva. A Finlândia também tem mais tanques de batalha do que a Alemanha e uma força aérea de 64 caças F-18, armados com mísseis inteligentes fornecidos pelos Estados Unidos, e mais 64 novos jatos F-35 a serem entregues a partir de 2026. Além disso, o país tem uma marinha forte, que já conta com experiência em operações junto à OTAN, totalmente interoperável com a aliança. Além disso, a Finlândia também se encontra preparada a nível civil. Existem mais de 5.000 abrigos antibombas em Helsinki e um extenso sistema de metrô que contém amenidades e 2 semanas de abastecimento de alimentos. Empresas farmacêuticas são obrigadas por lei a ter pelo menos 3 meses de medicamentos estocados, enquanto o governo possui estoques de recursos estratégicos com suprimentos para mais de 6 meses, incluindo combustível e grãos. A arquitetura de segurança do norte da Europa iria mudar completamente, especialmente se a Suécia seguir a Finlândia na aliança. Como a Finlândia, a Suécia foi abalada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. De acordo com pesquisas mais recentes, a maioria dos suecos apoia a adesão de seu país. Se o Mar Báltico for conquistado pela OTAN, a marinha russa seria completamente incapacitada. É isso que está em jogo aqui. A Rússia opera a maior frota de submarinos do mundo, mas esses submarinos dependem principalmente do Mar Báltico, como passagem livre para o Atlântico, que é a única maneira de contornar os sonares submarinos americanos. Os submarinos atuais russos navegam fora das águas territoriais da Estônia, Letônia e Lituânia até o Estreito Dinamarquês. Se a Finlândia e a Suécia se juntarem à OTAN, a passagem para a navegação se tornaria muito estreita, e a OTAN seria capaz de rastrear o movimento dos submarinos russos. A partir do momento que a sua posição é revelada, a estratégia submarina torna-se ineficaz. Sua prontidão de combate seria reduzida a nada se a OTAN se expandir até a Escandinávia. A Finlândia e a Suécia são os elos que faltam para essa estratégia. Para além da estratégia submarina, as instalações nucleares de Moscou na Península de Kola são um ponto crucial do poder russo e da defesa antimísseis no Ártico Ocidental. Toda a Península de Kola está conectada ao resto da Rússia por uma estrada e uma ferrovia, cada uma percorrendo cerca de 700 km antes de se bifurcar. Ou seja, uma situação bastante vulnerável. Um verdadeiro ponto de estrangulamento estratégico. Uma Finlândia hostil à Rússia poderia prontamente sabotar e atacar esse ponto de estrangulamento, comprometendo boa parte do poder nuclear russo. O novo cenário abriria mais uma frente do conflito entre a Rússia e o Ocidente. Mais uma vez na história, a Finlândia se vê numa situação em que não foi criada por ela, mas que terá que tomar um lado a fim de decidir o seu futuro.